Então agora a gente vai conversar com o ortopedista Dr. Rogério Vidal Lima para saber como é que a gente deve usar os produtos eletrônicos corretamente, sem prejudicar a nossa saúde. Ele é especialista em coluna pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Patologias da Coluna, enfim, é um médico excelente, especialista no assunto e que com certeza vai passar pra gente muito conhecimento. E a Daiane que está aqui, Daiane, muito obrigada. A Daiane se prontificou a ser a nossa modelo, o exemplo de uso de tecnologia. Não é que a Daiane use de forma excessiva, aliás, ela é extremamente correta, até no jeito de sentar, mas a gente falou pra Daiane sentar bem à vontade, que a Daiane, doutora, ela é daquelas que fez dança a vida inteira, então tem a coluna certinha, não é isso, Dai? É isso mesmo. Mas a gente vai mostrar aqui. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo Obrigado bom pelo também. convite. Eu que agradeço. Eu gostaria agora, então, que o senhor falasse um pouquinho sobre esse mau uso, né? Normalmente as pessoas usam tablet assim. Então, na verdade, as pessoas usam o tablet de qualquer jeito, assim como o iPhone ou como o notebook, o que for. O problema não é o uso em excesso, é claro que a gente tem que se preservar disso. O problema são as posturas que a gente assume. Então, tem pessoas que assumem no trânsito, caso batidas no trânsito, porque a gente vê usando celular, telefone, e dentro de casa, no trabalho, em posições erradas. Com esse uso em excesso, principalmente pessoas que não são dadas à atividade física, que não se preocupam com a postura, acabam tendo dor. Dores mais frequentes na coluna, que é o local principal, principalmente na região cervical, na região dos ombros, várias vezes para o punho, né? E muitas vezes na coluna lombar, também de acordo com essa postura dessa pessoa. Então a gente pode ver o modelo dela, ela está sentada até de uma forma correta, mas isso daqui um tempo, 10, 15 minutos, vai causar dor. Por quê? Porque as pernas não estão na posição ideal. Elas não estão na flexão, que o quadril seria a posição mais adequada. E isso vai acabar levando dor. Daqui a pouco ela começa a forçar os ombros também. E isso vai dar dor nas costas, na parte de cima das costas, nos ombros, para os braços. E como o punho também não está numa posição ideal, acaba gerando dor nos punhos, gerando as famosas tendinites, tendinocinomites. É, porque ela tá aqui sem apoio Exatamente, nenhum, né? O que a gente pode ver é o seguinte, ela está com a coluna dela, não está sem apoio na parte de cima. E ó, se a gente reparar desse pouquinho tempo que a gente está conversando, ela já jogou mais o corpo para frente, então ela começou a curvar mais isso para frente. E os braços não têm apoio, não estão numa posição ideal. Isso daqui a pouco começa a gerar dor. Daqui a pouco são 5 minutos. Daiane, se você fosse para o sofá usar o tablet, por exemplo, como é que você ficaria? A Daiane faz tudo certinho. Tem casos piores, mas normalmente o que a gente faz? Ela vai mostrar pra gente. Na minha casa eu costumo usar o telefone, o tablet assim. Perna dobrada então, pra cima. O que acontece? A Vamos coluna pegar um tá... modelo aqui pra gente poder demonstrar essa coluna flexível, né? Então, Então, se a gente colocar, a coluna tem que ficar nessa posição. Se a gente observar, a coluna dela tá mais ou menos desse jeito. Posição da bacia do quadril. Então, a gente vê, essa não é a postura ideal da coluna. A coluna tem que ficar reta. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Esta musculatura desse lado, que é o lado de lá da Daiane, vai começar a ficar esticada em excesso. Vai dar dor nas pernas e nas costas. Novamente, a dor na coluna cervical, por quê? Porque a coluna cervical, olha para o tablet, acaba cedendo, vindo para frente, vai gerar dor. Esse braço está segurando, está fazendo força para segurar. Então, ela está com toda a musculatura da parte de trás, que seria esta parte de trás da coluna, contraturada. Isso também, daqui a pouco, gera dor. Como ela faz esporte, atividade física, ela vai demorar mais tempo para ter isso. Pessoas que são muito sedentárias, rapidamente tem dor. 1, 2 minutos já começa com dor. Sempre sinto a necessidade de mudar de posição. Aí se você mudasse de posição, trocando, assim. aí você muda de lado. Mas Exatamente. sempre sentando assim. Mas o problema não é o ideal, mas não tem jeito. Troca. Na verdade é assim, o melhor é realmente, se sentiu, começou a sentir dor, vai trocando. Por quê? Porque muitos desses dispositivos, e tem os livros também, as pessoas pegam uma posição e vão embora naquela posição. E qual seria a melhor posição para usar o tablet com conforto em casa, no sofá? Sempre numa mesa, ou sentada no sofá, o que ela poderia colocar? Sentada com as pernas para baixo, colocar uma almofada de apoio, né? E aí a gente vê que ela começa a encostar as costas, né? No sofá. E aí a gente vê que ela começa a assumir uma postura melhor. Veja, os braços já estão mais relaxados, a coluna está numa posição melhor, as pernas flexionadas, quadril e joelho. É uma posição mais confortável. Agora, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, numa posição como essa, eu não sei você, Daiane, mas eu me sinto tensa, não me sinto confortável, relaxada. Exatamente. Esse que é o problema. A gente não sente confortável. Vai trocando de posição.
posição. É. Por isso é que Então, mas, por exemplo, dispositivo... se essa postura é a Essa correta, é a melhor, é a mais não correta. é assim que a gente deveria se sentir confortável? Sim, mas não se sente. A gente tem necessidade, até por motivos circulatórios, de estar se mexendo. E a gente vai, vira para um lado, vira para o outro. Aí o problema, não usar os dispositivos em excesso. Porque não vão ser esses 20, 30, 40 minutos, 1 hora, às vezes 2 horas. Né? A gente tem que se lembrar que hoje tem os livros desse jeito. E as pessoas ficam, às vezes, 2 horas nessa posição, vendo, usando isso, ou estudando, ou no seu próprio lazer. Então, é uma posição que tem. Quando a gente vai para o cinema, não é uma posição semelhante. Se a gente não fica na mesma posição, fica e não dói, não é? A gente se Dá mexe uma um pouco mais, escorregadinha, às dá uma vezes, né? escorregadinha, mas Escorregadinha. não tem problema. O organismo está se mexendo, a gente procura se adaptar. O que, por exemplo, no cinema a gente, ou normalmente, você não fica com as pernas para um lado e para o outro, e fica numa posição ideal. E aí, ninguém sai morrendo de dor do cinema, sai? Não. Então, às vezes, o filme de 4 horas que tem por aí. É, e tem as pernas também, que às vezes a gente Exatamente. senta, fica assim. Então, isso depende da posição E de por que conforto. a gente sente mais conforto quando levanta a perna assim, que nem a Daiane tá Ah, fazendo? isso depende da postura, da retração muscular, depende de homem para mulher. Mulher, por causa do uso do salto, acaba tendo uma retração muscular um pouco maior. Então, assume posturas onde você não estique tanto a musculatura e gera uma posição de mais conforto. Eu tenho também esse vício. Eu costumo deitar também na poltrona com as pernas ao contrário. Na poltrona, Assim, vamos ó. ver, isso aí já é uma Mostra isso pra acrobacia, porque ela vai deitar na poltrona com as pernas ao contrário. Como que é isso? Assim. Ah, e esse mas- jeito de ficar? Caiu a coluna. Eu vou pegar a coluna aqui. Então, se a gente observar essa postura, tirando aqui esse esforço em excesso, não é uma posição tão ruim. Por quê? Porque a coluna dela está apoiada. Não é o ideal. A gente volta a falar. E a questão do pescoço, doutor, Exatamente, que a aí gente que a gente ia chegar. A coluna cervical é a região que acaba mais sendo forçada. E aí força a coluna novamente para frente, gera dor no pescoço e gera dor para os braços. O problema, na verdade, não é esse tempo, não é essa 1 hora que ela vai ficar, são aquelas pessoas que ficam em excesso fazendo isso. Então é aí que provoca. Só que aí a gente vê outro problema. Muitas vezes você tem um paciente sedentário, obeso, né? Então tudo isso é uma somatória de fatores que vão levando a dor. Pessoas com mais idade, onde já existe uma rigidez articular maior, tudo isso acaba levando dor. Então o que é importante? O importante é você mesclar. Né? Pessoa que gosta de ter seu lazer, sua leitura, ou vai trabalhar no computador, é importante fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar a obesidade. Por quê? Porque tudo isso você atinge um equilíbrio. Não é que não pode. Nada é proibido, na verdade. Mas tudo você precisa usar um equilíbrio. Ok. Celular, cadê o celular? Tá por aí, né? Tá aqui. Quando a pessoa fica usando a mão e fica com o celular preso aqui. Péssimo, essa é péssima, não tem jeito. Então você vê que, por exemplo, as pessoas no trabalho hoje têm uns headsets, né? E faz isso. E fica no carro, no trânsito. Então aí ele fica com dor, ele não vê o que está acontecendo direito na frente, tem batida, desse jeito e é desse assim, jeito, né? mas é desse jeito mesmo. E eu vou te falar mais, pega o tablet. Quantas pessoas que estão no celular e estão no aí, tablet no ao mesmo tablet tempo? Assim, desse jeito. Não é desse Isso jeito. é super nocivo, né? Muito importante. Bom, usou demais, primeiro tem que diminuir, que a gente já entendeu que não é bom pelo aspecto psicológico. Pode Agora, tirar, pelo senão- aspecto da nossa coluna também, não use demais e se usar demais, alongamento e exercício físico Exatamente, sempre. atividade física. Uma coisa aqui que a gente precisa falar, e não é o caso dela, são os videogames. Isso a gente vê muito essa queixa dos adolescentes naquela fase entre os 10, 11 anos, 12 anos, principalmente meninos mais que meninas, que tem uma posição péssima. Você já reparou, se alguém tiver um adolescente, vai ver como é que ele fica em qualquer posição, menos sentado direito. Se ele fica de cabeça para baixo, eu tinha um paciente que assim, ele deitava com as pernas para cima do sofá e ficava de cabeça para baixo jogando videogame. E ficava assim, a mãe falava, 4, 5 horas. É claro que tem que ter dor nas costas, não tem coluna que resista, né? Então, a gente tem que lembrar também dos videogames, né? Que também acaba fazendo isso. E o videogame gera uma tensão muito grande, porque a pessoa só mexe aqui na mão, só que está tudo contraturado. Ele está vendo o que está acontecendo na televisão, está tudo contraturado. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Nas cadeiras de escritório, a gente sempre tem uma regulagem, Isso. né? E sempre que eu sento numa cadeira de alguém que não é a minha, a cadeira está lá no alto. E aí eu falo, nossa, a cadeira é alta, é porque eu gosto de pôr o pé no pedalzinho, ali No apoio. no apoio da cadeira. E aí eu sempre abaixo porque eu gosto de pôr o pé no chão. Sim. O que é o ideal? O É a ideal cadeira é você mais botar em alta um ou a apoio. mais Não, baixa? o ideal é pôr o pé num apoio. Tanto faz se for no apoio da cadeira. Às vezes algumas mesas têm apoio,
ou no chão. Então, Em vai relação ao depender de você. teclado, porque quando a cadeira está mais alta, o teclado Sim, fica... o teclado. Então, você tem que assim, regular, sem fazer as apoio. duas regulagens do teclado, para você ficar com os cotovelos em média a 90 graus. Tá. Então, esta é a posição. E tentar ficar com o quadril também a 90 graus. Você entende? Então, é essa que é a posição. E uma vez o quadril 90 graus, o pé vai bater na altura que tiver que bater. Perfeito. Então, e tanto faz aonde vai ser o apoio, se é na cadeira, se é num apoiozinho, se é no chão. Você entende? Prestando atenção nisso tudo, a gente fica com a coluna mais Melhora, saudável. vai ter uma saúde melhor da coluna. Tem Muito gente bom. que ainda cruza muito. Tenho mania de cruzar a perna. Toda vez que eu tô no computador sentada, fica com a perna cruzada. Isso é uma variação, não tem problema. Esta movimentação é importante. O próprio organismo faz por questão circulatória, até da própria pele, faz com que a gente se mexa, porque quando a gente está apoiado, o sangue não vai direito para aquela posição. Não tem problema. Então é por isso que a gente troca, por isso que a gente troca de posição quando está dormindo também. Fica muito tempo em frente ao computador, né? Daí você Exatamente. sente, A acho gente que a fica mudando de necessidade posição o tempo todo, Exatamente, né? mas isso é o ideal, tá? É que se mude realmente a E posição. mesmo dormindo também. Dormindo a gente se mexe, né? O Se próprio mexe organismo faz muito. isso. É que tem gente que não se mexe, mas o próprio organismo já faz isso inconsciente. Doutor, nosso próximo assunto vai ser esse, tá? A posição correta para dormir. Bastante coisa para falar. Tem bastante coisa para falar e bastante puxão de orelha pra gente tomar também, que eu já sei, né? Essa história de dormir é uma coisa que deveria vir lá da infância pra gente Então. aprender a posição certinha, né? E às vezes Vamos as até mães fazer colocam o uma filho da entrada, posição né? diferente. O problema de dormir é o seguinte, todo mundo até pode se concentrar na hora de dormir, antes de dormir e depois. Depois que dorme, bagunçou tudo. Exatamente. Aí vai pro piloto automático. Exatamente. Tem um site para passar? Tem, www.rogeriovidal.com.br. Entra lá porque tem mais dicas, tá? www.rogeriovidal.com.br. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai se beneficiar com as dicas também. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado Tô pelo te esperando convite. então pra gente falar sobre a posição correta para Combinado. dormir, tá bom? Obrigada. Daiane, você é carioca? Não, Não? é que eu sou diferente. Ah, entendi. Mas agora eu vou dar 2 também. Obrigada, viu, Daiane?